Amém. Quem trouxe a Bíblia aí? Abre ela comigo em Lucas 24. Lucas capítulo 24, versículo 13, e a gente vai ler, para a gente entender, a gente vai ler a história toda, tá? De Lucas 13, então a gente vai ler do 13 até o 36. Se você não ler a Bíblia em casa, você vai ficar triste. Quem achou, diga amém. Diz assim, versículo 13: Naquele mesmo dia, 2 deles, dos seguidores de Jesus, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, Jesus, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Presta atenção, eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram de ter tido visões de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e a crer, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer dessas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e indo pelos profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se e foram imediatamente para Jerusalém. Encontraram os 11 que estavam ali, e os que estavam ali com eles reunidos, e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eu quero fazer uma oração aqui. Feche teus olhos. Senhor Jesus, eu não quero ter pressa, Deus, em contemplar a Tua presença, em estar aqui com o Senhor nessa igreja, em estar aqui com os meus irmãos. Espírito Santo, aonde o Senhor está, a liberdade. Eu peço que haja uma liberdade na forma dessas pessoas entenderem a mensagem. Que nenhum pensamento, nenhuma preocupação e nenhuma aflição venha atrapalhar, Deus, a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. E que eles recebam, Deus, conforme a Tua vontade, não conforme a minha. Em nome de Jesus, me esconde atrás da cruz e que o Senhor apareça. E fica à vontade. Repreendemos toda falta de atenção e todas as ações do diabo contra a nossa vida nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu te contar uma história. O povo judeu, ele é desde muito cedo instruído pela palavra de Deus, pela Torá, pelo Pentateuco, a ensinar sobre as Escrituras. Desde muito cedo eles são instruídos, tanto que em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, quando Deus está falando sobre o maior mandamento, ame a Deus acima de todas as coisas,
ele vai falar, ele vai dar uma ordem para os pais. Ele vai falar o seguinte: ensine essas coisas com toda persistência aos seus filhos. Ensine quando você se levantar, quando você se deitar, quando sentar à mesa, quando estiver no caminho. Deus está falando o seguinte: a todo momento ensine a palavra de Deus. A todo momento ensine sobre as profecias, ensine sobre que virá um Cristo. E eles eram ensinados desde muito criança. Os pais, quando tinham criança, eles eram instruídos a ensinar os seus filhos sobre a palavra de Deus. Então, desde muito cedo, uma criança judia, uma criança nascida em Israel, ela ouve desde muito cedo palavras como o Redentor, palavras como o Messias. Ela desde muito cedo ouve falar de um tal Cristo, de um tal Messias prometido, desde muito cedo. E quando eles ouvem isso, eles não têm o super-herói que a gente tem hoje, Homem-Aranha, Spider-Man, tá certo isso, né? Eles não ouvem tudo isso. Então eu entendo, essa é a imaginação minha, mas não foge muito de ninguém, porque como eles não têm nenhum super-herói, eu acredito que eles concentram toda essa imaginação, toda essa força é concentrada no super-herói, no Cristo que vai vir, porque eles não têm desenho animados, então eles concentram toda a imaginação deles no super-herói desse tal Messias prometido. E desde muito cedo eles ouvem isso. Consegue imaginar uma criança judia ouvindo virar um Cristo? Ele vai ser o cara, ele vai ser o super-herói, ele vai trazer redenção a Israel, ele vai libertar o povo de Israel. Como que uma criança fica quando ouve sobre um cara desse? A esperança vai crescendo no coração deles. Eles ouvem aquilo, mas uma coisa é a gente ouvir falar de Cristo, outra coisa é a gente encontrar com Cristo. E eles ouvem desde muito cedo isso. Então o tempo vai passando, essas crianças crescem. E agora uns são pescadores, outros consertam redes, outros são médicos. E de repente aparece um homem na frente deles, um homem chamado Jesus. Chega para eles e fala: vem e me segue. E eles abandonam tudo e começam a seguir esse tal Jesus. E eles começam a ver Jesus pregando, eles começam a ver Jesus ensinando. A fama de Jesus vai se espalhando através deles mesmos, porque eles ficam de cara com o que estão vendo em Cristo. Jesus começa a fazer milagre, multiplicar pão e peixe, coxo anda, cego vê, surdo ouve. Eles estão de cara com tudo isso. Será que aquelas histórias que minha mãe me contava quando eu era pequeno, será que ele realmente é o Cristo? E essas crianças agora que estão crescidas, elas começam a ter uma esperança não apenas de esperar. Agora a esperança é ele se manifestar como realmente Cristo ele é. Na realidade, antes era só uma esperança, mas agora eles estão vendo o Cristo na frente deles. Como é que fica o coração desses caras? De ouvir muito tempo a respeito de um Cristo, mas agora Cristo está do lado deles, mano. Está comendo com eles. Eles podem abraçar Jesus, eles podem espalhar os dreads de Jesus, que Jesus usava dread. Eles podem brincar, eles podem falar com Jesus. Pensa como é que fica esses caras. Ouvindo falar de um tal Cristo, agora eles estão ouvindo o cara na frente deles. Eles ficam empolgados. A ponto de um ir atrás do outro, um atrás de amigo do outro, para falar: nós encontramos o Messias. Vem ver quem é ele. Vem atrás dele, vamos ver. E os caras começam a ver Jesus mais uma vez fazendo milagres, mais uma vez Jesus ensinando. Jesus agora começa a dar autoridade para esses caras irem em outras cidades, ensinarem e fazerem milagre também. Cara, pensa o coração desses caras que antes só ouviam falar. Eles estão apaixonados. A Bíblia fala que muitos deles deixaram muitas coisas para seguir Jesus. Zaqueu é um deles. A Bíblia fala que a fama de Jesus foi se espalhando. Agora Jesus tem seguidores em Samaria, em Gadara, em Emaús. Só que em Emaús os discípulos ouviram falar e eles vão atrás de Jesus. Eles deixam a cidade deles, eles deixam a vida deles antiga, as práticas antigas, para seguir Jesus. Mas para eles não importa deixar tudo isso, eles estão apaixonados mesmo. Eles estão vendo a manifestação dele, eles estão ali junto com a presença dele, estão sentindo ele a todo momento, estão vendo ele falar, estão alegres em conversar com ele. É uma empolgação, é o primeiro amor, é assim. A fama de Jesus vai se espalhando, mais discípulos vão deixando coisas, deixando cidades, abandonando coisas para seguir Jesus. Mas o tempo passa e agora esse Jesus não está tão presente. Agora esse Jesus está numa cruz. Como é que fica o coração desses caras agora? Eles não têm resposta de nada, eles não sabem de nada. Eles só lembram que um dia houve manifestações. Um dia a presença dele era tão viva do nosso lado. Um dia tinha sinal.
Um dia tinha prodígio. Um dia ele via milagres na frente deles. Era uma alegria ouvir Jesus falar. Era uma alegria falar com Jesus. Mas agora Jesus está numa cruz, cara. Passa o primeiro dia. Cadê esse cara? Que a gente abandonou coisas para seguir ele. Parece que ele não está presente mais com a gente. Cadê esse cara? Será que ele abandonou a gente? E passa o segundo dia e nada de Jesus. Muitos deixaram famílias, deixaram trabalho, deixaram cidades para seguir Jesus. E agora esse cara está numa cruz. Será que ele abandonou a gente? Cadê aquelas manifestações? E chega o terceiro dia e nada de Jesus. Então, 2 deles decidem algo. Vamos voltar para Emaús. Vamos voltar para a nossa antiga cidade. Vamos voltar para aquelas práticas que um dia a gente abandonou, mas agora Jesus não tem graça. A gente tinha a graça de abandonar as coisas quando Jesus fazia, quando Jesus era presente, a gente estava com Ele, era uma alegria, a presença dEle estava com a gente. Agora Ele perdeu a graça, Ele está numa cruz. Jesus não tem graça assim. Jesus perdeu a graça para eles. Então eles decidem voltar para Emaús. Eu imagino Pedro, Tiago, os outros discípulos de Jesus tentando de alguma forma falar: não, fica aqui, as mulheres viram Jesus, fica aqui, Ele está vivo, a gente tem esperança que Ele vai ressuscitar. Mas nada, eles já estão decididos a voltar para Emaús, a ir para Emaús. Então eles pegam o caminho de Emaús e a gente chega em Lucas 24. Que naquele mesmo dia, no terceiro dia, no dia da ressurreição de Jesus, eles tomam o caminho de Emaús e eles estão voltando para aquela mesma cidade que um dia eles abandonaram. Mas Jesus não tem graça mais para ele. Não convém ficar mais em Jerusalém. Não convém mais estar no meio do povo de Deus. Não tem mais graça. Vamos voltar. E eles voltam, mas quando eles estão a caminho de Emaús, a Bíblia fala que um homem para do lado dele. Jesus. Só que a Bíblia diz assim: só que alguma coisa não deixa que eles reconheçam Jesus. E eu encontro 2 motivos. O primeiro é que eles já estão decididos a voltar para a antiga vida, a voltar para Emaús. O segundo é que quando a gente perde a esperança sobre alguma coisa, a gente não reconhece mais Jesus. Quando alguma coisa de ruim acontece na nossa vida, a gente foca nesse problema, a gente não reconhece mais Jesus. Em João 1, capítulo 29, a Bíblia fala de João Batista. Você conhece o texto? Jesus está vindo em direção a João Batista. João Batista cutuca os discípulos dele e fala assim: olha aí, ó, esse aí é o Cristo. Esse é o Cordeiro de Deus, melhor dizendo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cara, João Batista reconheceu Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Só que em Mateus 11 o tempo passa e agora o mesmo João Batista está na cadeia. E agora ele chama 2 dos mesmos discípulos dele e fala: vai até esse Jesus e pergunta se ele realmente é o Cristo. Espera aí, ele não acabou de anunciar que ele era o Cordeiro de Deus? É porque quando o problema acontece na nossa vida, a gente foca nesse problema, a gente não reconhece mais Jesus. É interessante a resposta de Jesus para os discípulos. Ele fala: cara, volta para João Batista e fala para eles: os coxos estão andando, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, o mudo está falando, os pobres estão recebendo o evangelho, bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por minha causa. O que Jesus está falando é o seguinte: eu continuo sendo eu não parei de ser Deus, eu não parei de agir, eu não parei de fazer milagre, as minhas manifestações não pararam. O que acontece é que o problema chegou e você focou, e agora você não me reconhece mais. E a mesma coisa está acontecendo aqui em Lucas 24. Jesus morre, eles estão tão decepcionados, eles estão tão tristes, que Jesus está do lado deles, cara. E eles ainda procuram Jesus numa cruz, procuram Jesus longe. Jesus chega do lado deles para trocar uma ideia, fala: o que está acontecendo? Por que vocês estão falando tanto aí? Os 2 viram para Jesus com o rosto triste. O mesmo Jesus que lá atrás a gente tinha empolgação de falar, os discípulos tinham empolgação de falar, agora eles estão falando de jeito triste. Agora eles aturam um Jesus que lá atrás era um prazer ficar com ele. E ele fala: só você não sabe o que aconteceu lá nesses dias, cara. O que aconteceu? Que coisas que aconteceram lá? Com Jesus de Nazaré. Ele era profeta, ele vai explicar. Agora ele está crucificado, agora ele está morto. Eles estão procurando Jesus longe, Jesus do lado deles, cara. E eles vão, Jesus vai explicando a palavra de Deus toda, Jesus vai falando com eles sobre a Bíblia, Jesus vai falando com eles sobre as Escrituras, vai pregando para eles. Mas mesmo assim já não tem graça. É só um homem falando de Deus, é só um homem falando da Bíblia. Já não tem emoção mais ouvir de Jesus. O primeiro amor acabou, cara. O primeiro amor passou. Não tem graça mais ouvir dele. É um homem qualquer falando. A gente não reconhece ele que está do nosso lado, não reconhece ele falando com a gente mais.
São só pessoas, são só homens. E eles chegam até Emaús. Quando eles chegam em Emaús, Jesus está ameaçando ir para mais longe, mas eles falam, não, fica com a gente. Senta aqui, o dia está acabando, está chegando a noite aí. Jesus senta com eles, fica sentado com eles lá. Aí Jesus pega o pão, levanta, sentado à mesa, parte o pão, dá graça e distribui. Nesse momento os olhos deles são abertos, porque eles estavam lá na multiplicação de pão e peixe, quando Jesus faz isso. Eles estavam lá atrás, quando Jesus na Santa Ceia vai levantar o pão da graça do mesmo jeito e falar, façam isso em memória de mim. Eles reconheceram Jesus ali. Os olhos deles são abertos, mas quando eles olham, Jesus não está mais na frente deles. Cara, era ele, só que quando Jesus olha, Jesus desaparece. Cara, vamos voltar para Jerusalém, cara. A gente não deveria ter saído de lá, vamos voltar para lá. E a Bíblia fala que imediatamente eles voltam correndo a Jerusalém. Eu imagino o papo dos caras falando, cara, nosso coração queimava. A todo momento eu achava que ele estava numa cruz, que ele tinha abandonado, que ele não estava mais do meu lado, só que ele estava aqui, eu só não estava reconhecendo. E eles chegam falando disso, eu imagino chutando porta tudo. Chegando para os discípulos que ficaram em Jerusalém, que era onde eles deveriam ter ficado. E falam para eles assim, nós vimos o Mestre. E quando eles falam isso, os discípulos que ficaram lá falam também, a gente também viu, Pedro conversou com ele, e ele está vivo e tal. E no meio dessa confusão, Jesus aparece para eles e fala, paz. Cara, eu acabei de contar a tua história aqui, mano. A gente vive no Brasil. Desde muito cedo a gente ouve falar de um Cristo. Desde muito cedo a gente ouve falar de um Deus. Só que uma coisa é a gente ouvir falar, outra coisa é a gente viver com Ele. Então, sei lá, através de um convite, através de uma oração, a gente entrega a nossa vida a Jesus. A gente agora quer seguir Ele. E cara, a gente fica de cara. Porque tudo está acontecendo ali na nossa frente, aquilo que as pessoas falavam lá atrás, aquilo que as pessoas falavam que Ele era bom, que a presença dEle era a melhor coisa que acontecia, que a gente achava que era clichê, está acontecendo agora com a gente. A gente fica apaixonado. A gente está louco pela presença dEle. A gente se apaixona, a gente quer só Ele, é Jesus para lá, é Jesus para cá. O primeiro amor é assim. A gente abandona vícios, abandona imoralidades, abandona carnalidades, abandona coisas que a gente fazia, mas agora por causa dele a gente não quer fazer mais. Cara, Jesus é bom. A gente começa a evangelizar sem vergonha, com vergonha, não interessa. O que interessa é falar dele. É Jesus para todo lado. As manifestações dele são visíveis. A gente vai dormir, parece que ele está dando beijo na nossa testa, dizendo boa noite. Ele acorda, parece que ele acorda beijando a gente, falando bom dia. É o primeiro amor, a presença dele está palpável na nossa frente. Caraca, tudo aquilo que falavam para mim, que os pastores falavam, que meus pais falavam, realmente Ele é real. E a gente começa a deixar muitas coisas para trás. E a gente começa a se apaixonar. A gente começa a viver com Ele. A gente começa a falar com Ele alegremente. A gente ora e não tem horário para sair de oração. A gente tem prazer em ouvir Ele falar. A gente tem prazer em ouvir Ele falar através das pessoas, de ler a palavra dEle. Não interessa, a gente está amando Ele, cara. É o primeiro amor, é assim. Mas o tempo passa também. E parece que Jesus vai ficando distante. Parece que Ele já não está tão presente. Cadê aquelas manifestações? Parece que Ele não se manifesta mais. Parece que Ele está numa cruz. Parece que Ele abandonou a gente. Cadê aquele Deus que um dia, com a presença dEle, Ele não me deu nada, eu só queria Ele. E só o que Ele se manifestava a mim me fez renunciar a tudo isso. E agora, cadê Ele, cara? E o tempo vai passando e passa o primeiro dia. Cadê Jesus? E vem o segundo dia, nada de Jesus. Cadê aquele fogo? Cadê aquela lágrima caindo quando a gente fala dEle, quando a gente canta para Ele, quando a gente toca para Ele, quando a gente dança para Ele? Quando a gente fala dEle, quando a gente vem na igreja, cadê aquela lágrima? Cadê aquela emoção lá do primeiro amor? Cadê aquela emoção do início? Não tem mais, Jesus perdeu a graça. Parece que Jesus está numa cruz, Jesus não tem graça. Mas por conveniência a gente continua em Jerusalém, porque a gente fez relacionamentos aqui. Assim como os 2 discípulos permanecem em Jerusalém até um tempo por causa dos discípulos, a gente também permanece em Jerusalém, permanece na igreja, permanece com o linguajar de crente por conveniência. Porque a gente tem algum compromisso com a banda, com a dança, com a igreja, mas já não tem aquela emoção, não tem aquele calor. Não tem aquela lágrima caindo, aquela lágrima quente que cai que a gente fala, cara, cadê Ele? E o tempo vai passando e Ele vai perdendo cada vez mais a graça.
Só que chega um tempo que nem os nossos relacionamentos em Jerusalém nos seguram. E assim como os 2 discípulos fazem, a gente também faz. Vamos voltar para Emaús. Vamos voltar aos poucos para Emaús. Vamos voltar para aquela cidade que um dia a gente abandonou por causa dele, mas agora ele não tem graça. Agora virou corriqueiro falar dele. Virou corriqueiro da glória a Deus. Agora não tem mais emoção em cantar para ele. Vamos voltar. Mas é muito feio falar, a gente não fala, vou voltar para Emaús. A gente começa com um discurso de, não tem nada a ver fazer isso. Não tem nada a ver, acho que isso é muito fanatismo. E aos poucos a gente vai voltando para Emaús. Só que eu já falei e falo de novo que Deus, mesmo quando a gente quer voltar, mesmo quando a gente quer sair da presença dele, mesmo quando a gente se afasta, ele se afasta com a gente. Cara, uma vez selado, sempre selado. Não tem como voltar atrás. Então quando a gente está voltando para Emaús, Jesus está do nosso lado, só que a gente não reconhece. Mas quando a gente volta para velhas práticas, para os vícios, para as práticas imorais que a gente um dia abandonou, mas agora voltamos a praticar, aqueles lugares que um dia a gente parou de ir por causa dele, agora a gente está voltando a ir. Aquelas coisas que a gente brincava, que a gente falava, aquelas brincadeiras que um dia a gente parou por causa dele, mas agora não tem graça, não tem conveniência. Vamos voltar para Emaús, não dá nada. Nada mais em Jerusalém tem graça. Cantar se torna um peso. Pregar se torna um peso. Vir na igreja se torna um peso. Meu Deus, mais um dia de culto. Dançar, cantar, tocar, se torna um peso, cara. Vamos voltar. Jesus do lado deles, conversando com eles. Mas eles não reconhecem Jesus. A gente vem domingo, vem na terça, vem no sábado, vem na quinta. Jesus está falando com a gente, através das mensagens, através dos pastores. Mas a gente já não reconhece mais, cara. É só um homem qualquer falando alguma coisa. É só um homem que conhece a Bíblia. Não é mais ele. Ele mudou. Parece que ele abandonou a gente. Só que a gente já está decidido a voltar para lá. A gente já está voltando para as velhas práticas, para Emaús. Para aquilo que um dia a gente abandonou, a gente volta. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que certo homem encontra e na sua alegria, ele vai, vende tudo que tem para adquirir o campo. Ninguém manda ele ir, ele vai renunciar às coisas. Aquelas coisas, Emaús, que a gente abandonou um dia para seguir Jesus, agora a gente está voltando às práticas. Jesus vai conversando com eles e agora, um dia, aquele Jesus que um dia a gente orava com fervor, que a gente tinha alegria em falar com ele, ouvir ele falar, agora a gente tem que aturar 2 horas de culto. A gente ora por protocolo, a gente lê a Bíblia por protocolo, mas não tem emoção. A gente já está triste. Então a gente chega em Emaús, a gente chega naquelas práticas que um dia a gente abandonou e ele continua do nosso lado. E a Bíblia fala que Jesus senta à mesa, pega um pão, levanta da graça, parte o pão, distribui, e nesse momento os olhos deles são abertos, porque eles estavam lá na Santa Ceia, porque eles estavam lá nas 2 multiplicações de pão e peixe. A todo momento Jesus fazia isso. Quando Jesus faz isso, eles reconhecem Jesus, porque um dia eles viram Jesus fazer isso. Quantas vezes Jesus sinalizou para a gente voltar para o primeiro amor e a gente não voltou? Quantos pães ele já cortou, quantos pães ele já consagrou na nossa frente, a gente não, ainda assim, a gente não voltou. A gente continua em Emaús. Quantas vezes ele toca no nosso coração na hora do louvor? Você sente aquilo que você sabe que é somente ele que faz. Quantas vezes, cara, aquele desejo de melhorar, a gente não sabe de onde que vem. É ele partindo o pão. Quem sabe ele não está partindo o pão hoje para você, dizendo, volta, cara. Volta para Jerusalém. E os 2 discípulos voltam para Jerusalém. É interessante que quando eles chegam em Jerusalém, chutando porta e tudo, falando, nós vimos o mestre, nós vimos o Messias, nós vimos ele. Os discípulos que estão lá também falam, cara, a gente também viu ele apareceu para Pedro, aquela confusão. Jesus se apresenta e fala, paz seja com vocês. Paz agora? Paz agora? Cara, a Bíblia fala que no caminho de Emaús, no momento em que eles estavam saindo da ordem de Jesus, porque a ordem de Jesus era, permaneçam em Jerusalém, não saiam daqui. Eles decidiram sair. Quando eles estavam saindo, a Bíblia fala que no caminho, Jesus estava com eles. E Jesus é o príncipe da paz. Estava do lado dele. Jesus começa a conversar com eles. O que está acontecendo? A Bíblia fala que eles olham para Jesus entristecidos. Algumas versões diz aflitos.
E Jesus é o príncipe da paz e não fala nada de paz, sabendo que eles estão aflitos. Jesus vai o caminho todo, mais ou menos 10, 11 quilômetros, falando da Bíblia, falando das Escrituras, falando da palavra de Deus, e não fala nada de paz. Jesus chega lá em Emaús, nada de paz, e eles tristes. Jesus parte o pão, eles reconhecem Jesus, que Jesus estava do lado deles o tempo todo, mas não falou nada de paz. Só quando chegam em Jerusalém, Jesus dá paz. Só quando a gente volta para o primeiro amor, a gente recebe a paz dele. Não adianta a gente procurar paz naquilo que um dia a gente abandonou por amor dele. Não adianta a gente procurar paz naquelas imoralidades que a gente vivia lá atrás, cara. Não vai encontrar. Aquilo te tapeia por um tempo, mas você fica com o mesmo vazio. Mesmo Jesus estando do teu lado, selado, sempre selado, a paz dele não vem. A paz dele está para quem está em Jerusalém, quem está no centro da vontade dele. A paz que excede todo entendimento, a gente só reconhece nesses dias. Eu queria passar um vídeo ali para vocês. Espera aí que está sem áudio. Deixa eu apertar aqui. Ah, não é touch. Gente, está sem áudio o negócio lá. 1 minuto. Cara, quando você vai ajeitando aí, Deus colocou isso no meu coração, da gente voltar para o primeiro amor, porque Jesus foi crucificado na Páscoa. Eita. Jesus foi crucificado na Páscoa. Ele foi morto na Páscoa, presta atenção. E a Páscoa é uma das maiores, se não é a maior festa dos judeus. Então Jesus foi crucificado, foi morto no momento de... Alguém sabe? Festa. Jesus foi crucificado no momento de festa. E Deus coloca isso no meu coração porque a gente está chegando no fim do ano, cara. E vem aí Natal e Ano Novo. São, se não as maiores, são 2 das maiores festas que a gente tem. E Deus coloca isso no meu coração para a gente não matar Cristo em nós no meio das festas. Não importa como é que foi teu ano, o que importa é o final dele. Tiago pregou aqui sábado passado, se não me engano, que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Cara, presta atenção, não importa como você começou a tua vida com Cristo. Se foi no primeiro amor, glória a Deus, permaneça no primeiro amor. Mas o que importa é o final. Não importa como você começou o teu ano, se você estava no fervor em oração, se você estava no fervor da leitura bíblica, se você estava apaixonado por ele, não importa. O que importa é o final. Judas começa o ministério dele ao lado de Jesus. Viu Jesus fazer milagres. Judas começa bem, cara. E olha o final de Judas. Traiu Jesus. Se matou. Agora, quando a gente vai ver o apóstolo Paulo, um cara que começa perseguindo os cristãos, perseguindo os crentes, olha o final do cara. Não importa como a gente começa, gente, sim como a gente vai terminar.
Então, se um dia você amou mais Jesus, vamos voltar para Jerusalém. Vamos voltar a ter Ele nossa emoção. Vamos voltar. Tá pronto o vídeo aí? Não, deixa, não precisa. Fica de pé comigo. Eu falei para Jesus que eu não ia falar muito hoje. Eu só ia colocar aquilo que Ele colocou no meu coração, dependendo se iam receber ou não iam receber. Eu falei aquilo que Deus colocou no meu coração, sobre perder a paixão por Cristo. Se a tua emoção parou de ser Jesus e sim os relacionamentos de Jerusalém, a gente está precisando voltar. Se a gente permanece aqui, falando dele, cantando, dançando, tocando no louvor, só por conveniência, só por compromisso que a gente tem com a igreja, a gente precisa voltar. O reino dos céus é semelhante a um comerciante de pérolas. E quando ele encontra uma pérola de realmente grande valor, ele vai, vende todas as outras pérolas só para adquirir essa pérola de maior valor. Só tem um jeito da gente renunciar às pérolas que o mundo vai nos oferecer agora no fim do ano. Bebida, as pessoas se oferecendo para a gente, fica comigo, vem aqui. Tudo isso a gente só vai negar se a gente encontrar uma pérola maior. Senão a gente acha que é nada a ver ficar. Estamos nos conhecendo. Jesus perdeu a graça. Vamos voltar para Emaús. Você que precisa... Feche teus olhos. Você que precisa voltar para Jerusalém. Antes, se tem alguém aqui que está afastado de Jerusalém totalmente, do Evangelho, você se afastou da igreja, se afastou da palavra de Deus, você voltou totalmente para Emaús, e hoje Deus toca no teu coração para você voltar para Jerusalém, voltar para o Evangelho, voltar para o centro da vontade dEle. Deus pede para mim te lembrar. Lembra lá no início, o que te fez renunciar àquelas coisas, o que fez você ficar dentro da igreja tanto tempo. Se você precisa voltar hoje, todo mundo com os olhos fechados, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão, que você levantasse a sua mão, você que precisa retornar ao Evangelho, você que precisa retornar ao Evangelho, vem aqui na frente, mano. Você que ergueu a mão, vem aqui na frente. Vem aqui, mano, deixa eu orar para você. Quer ficar aí? Você que quer entregar a vida a Cristo pela primeira vez, olha para mim, presta atenção. Você que quer entregar a vida a Cristo pela primeira vez, nunca fez isso, quer se entregar a Ele, faz sinal com a tua mão. Deixa eu orar por você se tiver alguém. Tem alguém? Ninguém? Amém. Então eu queria fazer um convite rápido para a gente orar. Você que perdeu a paixão por Jesus, vem aqui na frente. Você que precisa retornar aquele fogo do início, sem vergonha, vem aqui na frente, deixa eu orar por você. Você que voltou para Emaús de alguma forma, você não sente mais paixão, você não sente mais... Não é vergonha, gente, não é vergonha. Eles voltam correndo, eles voltam do jeito que eles foram tristes, eles voltaram correndo. Vem aqui na frente. Espírito Santo, em nome de Jesus, o Senhor coloca no meu coração essa palavra, Deus. E eu sei, Deus, que muitas vezes a vergonha não nos deixa sair do lugar ou algo assim, mas o Senhor é o Deus de liberdade, o Senhor é o Deus de paz. Por favor, Espírito Santo, testifica no coração e na mente dessas pessoas que precisam, Deus, retornar ao primeiro amor, que precisam, Espírito Santo, a te amar realmente como o Senhor é, não aquilo que o Senhor faz, não aquilo que o Senhor pode fazer, mas amar o Senhor por aquilo que o Senhor é. Vem aqui na frente. Pede para Ele, para você retornar ao primeiro amor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo
mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Senhor Jesus, renova-nos, Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem, por favor. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que a tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Se eu passar, e se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Clama pela glória de Deus. Em nome de Jesus, glória, glória, nos leva no lugar de tua 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 glória, nos leva no lugar, glória. Há 3 anos atrás, eu entreguei minha vida a Jesus. Eu estava no meu quarto, não estava na igreja. Ninguém me pediu para fazer isso. Eu tinha acabado de ser dispensado do Paraná. E foi muito louco. Na semana que eu entreguei realmente minha vida a Jesus, minha família começou a passar um monte de problema. A gente começou a ser ameaçado de morte. Enfim, eu morava em São José dos Pinhais, então eu tive que me mudar. A gente foi morar em Pinhais, na casa da minha prima, de favor. Saímos de madrugada, nossos móveis, um ficava na casa de um, outro ficava na casa do outro. E foi muito difícil, porque eu nasci praticamente em São José, eu cresci lá, eu tinha meus amigos lá, todo mundo lá, e agora eu estava na casa de alguém, da minha prima, lá em Pinhais. Eu não tinha amigos para conversar. Minha mãe estava com a cabeça a 1 milhão também, por causa que ela queria proteger a gente.
A minha irmã nunca foi muito de, sabe? Então eu também não conversava nada com ela. Mas eu tinha entregado. Eu confiava, cara. Então eu descobri um Deus amigo. Um Deus que me ouvia chorar. Um Deus que me ouvia cantar para Ele. Fiz uma música para Ele. Primeira música que eu fiz, aprendi 2 notinhas. Fiz para Ele assim. Nunca contei para ninguém, nunca cantei para ninguém, só para Ele. Até hoje ninguém sabe que música é, eu só canto para Ele. Deus colocou 30 dias no meu coração. 30 dias. Foi passando o tempo, eu não contava para ninguém. Eu não sabia o que estava me aguardando depois desses 30 dias. Eu esperava que fosse algo bom. Mas às vezes vinha um pensamento: meu Deus, tudo isso acontecendo, será que vai acontecer alguma coisa de ruim? Deus está me preparando. Quando faltava 3 dias para completar os 30 dias, Deus abriu uma porta para a gente numa negociação de uma casa aqui no Boqueirão. A gente veio morar para cá, depois fechou os 3 dias, a gente veio morar para cá exatamente quando fechou os 30 dias. Conhecemos a igreja aqui, comecei a vir para cá porque Deus pediu, que eu não queria igreja. Vim para cá, mas também não me relacionava com quase ninguém. Porque eu via brincadeiras dentro da igreja, eu via muitas vezes... Eu não entendia. Será que eles estão falando isso do meu amigo que está lá no meu quarto comigo? Será que eles conhecem? Será o pessoal não orava, o pessoal não lia a Bíblia? Eu falava: cara, como assim, cara? Você não entregou então a tua vida a Ele? Eu não entendia, porque será que eles estão falando do meu amigo que estava lá em casa agora? A gente estava conversando. Será que é o mesmo Deus? Demorei para me relacionar com as pessoas. Eu comecei a me relacionar também. Conheci um Deus amigo, conheci um Deus Pai, conheci um colega, conheci um Deus que abria a porta onde não tinha porta, enfim, cara. Ali eu me apaixonei, mano. Me apaixonei, cara. Eu mudei completamente. E eu falava pra Ele: cara, o Senhor entregou tudo pra mim. O que eu posso fazer pra te entregar? Se no que o Senhor fala que não leva em conta o tempo da ignorância. E eu não tenho nada, eu só tinha meu passado, mas o Senhor já levou em... O que eu faço? Aí eu via que tinha professores meus no futebol, tinha amigos meus lá atrás que eu tinha magoado. A gente precisa ouvir isso. Então eu pegava o telefone e ligava um por um. Deixa eu te pedir perdão. Riam de mim, zombavam de mim. Alguns aceitavam, a gente é amigo até hoje. Mas o fato de eu me rasgar desse jeito, quando eu chegava no meu quarto, que eu não tinha ninguém, aliás, eu só tinha Deus, era tudo que eu precisava. Cara, a presença dele pra mim era... Eu podia abraçar, velho. Eu podia estar com ele a todo momento ali. Eu procurava a pessoa que eu tinha magoado para ir atrás pedir perdão. Eu tava nem isso, eu tava me queimando. Até hoje, velho, eu sou assim. Por favor, gente, vamos voltar pro primeiro amor. Vamos viver realmente Cristo como Ele é. É muito benção aquilo que Ele pode dar pra gente. Mas o que faz a gente renunciar à tentação é a presença dEle. Se tem alguém que precisa ainda voltar pro primeiro amor, vem pra frente. Eu quero orar por você. Junta mais aqui, gente, junta mais. Espírito Santo, oh meu amigo, eu peço que o Senhor venha afirmar amizade com esses que estão aqui. Perdoa, Deus, os nossos erros. São tantas vozes, são tantas propostas, mas a gente está aqui, Deus, para dizer que a gente quer dançar só para o Senhor. A gente quer cantar, tocar só para o Senhor. A gente quer pregar só para o Senhor. A gente quer evangelizar com prazer, mesmo que a gente esteja com vergonha. Renovamos, Deus, a nossa aliança com o Senhor nesse momento. Renovamos, Espírito Santo, o nosso coração ao Senhor. Em nome de Jesus eu declaro que Deus não abandonou ninguém, que Deus não desistiu de ninguém. Ele continua do seu lado. Ele continua com o mesmo sorriso lá do início. Não é porque a gente caiu, não é porque a gente pecou que Ele parou de amar a gente, não. É pela graça. Espírito Santo, eu coloco cada um aqui nas suas mãos. Sela a vida deles, Deus. E renova, Pai, a intimidade deles com o Senhor. Peço, Deus, que o Senhor acorde alguns de madrugada para dar experiências. Em nome de Jesus é que eu oro, Pai. E te agradeço por tudo isso, Espírito Santo. Obrigado, Deus. E que a paz que excede todo entendimento venha guardar os corações e as mentes aqui nesse lugar. Em nome de Jesus te agradecemos, Espírito Santo. Obrigado por tudo, Pai. Amém. Amém. Aplaude Jesus aí.